Olá, alunos do terceiro período Direito Penal 3 dos crimes em espécie 1. Estamos partindo para o nosso quinto encontro, quinta pré-aula síncrona, e eu aproveito essa oportunidade para desejar a todos uma ótima semana e fazer uma breve exposição da matéria que será debatida na nossa quinta pré-aula síncrona, Direito Penal 3 dos crimes em espécie 1. Entraremos no capítulo 6 do Código Penal, seção 1, dos crimes contra a liberdade individual, dos crimes contra a liberdade pessoal. Depois de termos analisado e estudado os crimes contra a vida, os crimes contra a honra, crimes contra a integridade física do indivíduo, os crimes de perigo, periclitação da vida e da saúde de outrem, entramos agora em tipos penais extremamente importantes e que devem ser analisados de forma profunda, pois são crimes que são muito cobrados em concursos públicos, muito cobrados em OAB, e a análise da lei com a doutrina e a devida jurisprudência deve ser feita de forma bastante detalhada. Lembrando que na nossa plataforma AVA, eu já postei todo o material, basta que você clique e acesse, inclusive muitos julgados interessantíssimos, muitas jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que se referem aos crimes que serão estudados na nossa aula. Pois bem, o primeiro crime será constrangimento ilegal, que é um crime cuja pena não é tão alta, mas o tipo objetivo do artigo 146 do Código Penal é constranger, que é sinônimo de limitar, tolher, de qualquer maneira, alguém mediante violência ou grave ameaça, ou seja, impedindo essa pessoa, constrangendo com violência ou grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Princípio da liberdade individual, prova disso é que o crime está no capítulo de crimes contra a liberdade individual. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se alguém for constrangido nesse sentido, ou seja, o constrangimento aqui é sinônimo de forçado, obrigado a fazer outra coisa, senão o que está previsto em virtude de lei, o autor do crime, que pode ser qualquer pessoa, pode estar praticando constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal é um crime que é muito debatido, principalmente nas ações de habeas corpus, quando os advogados vão aí alegar excesso de prazo de prisão preventiva durante a relação processual. A primeira coisa que se coloca ali como argumento é um constrangimento ilegal através da prisão, que a prisão não estaria obedecendo os requisitos legais. É um debate interessante que será aprofundado por nós, inclusive na jurisprudência que já está na plataforma. Em alguns casos pode ser, em outros casos pode não ser. Tem algumas formas de exclusão do crime, né? A intervenção médica ou cirúrgica, mesmo que sem o consentimento do paciente, para salvar-lhe a vida, não caracteriza constrangimento ilegal. Então, o paciente em estado grave que chega em um hospital, o médico, até mesmo pelo juramento feito, tem que fazer todos os protocolos médicos para salvar a vida do paciente. E se depois o paciente alega constrangimento ilegal, isso não é crime, ou seja, o médico agiu dentro do seu estrito dever. E também a questão da coação para impedir o suicídio não é constrangimento ilegal, pois ninguém tem o direito, inclusive moral, não é moralmente aceito, e ninguém tem o direito de se suicidar. E se você impedir essa pessoa a praticar o suicídio, você obviamente não está praticando o crime, né? Também temos aí a ameaça do artigo 147, que será estudada na nossa aula síncrona. É um crime de pena pequena, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar um mal injusto e grave. A ameaça deve ter potencialidade lesiva, deve infundar na vítima um fundado temor, e a ameaça prenuncia um mal injusto e grave, ameaça de morte, ameaça de causar uma lesão. E hoje o crime de ameaça também é associado muito à lei de proteção no caso de violência contra a mulher, que vem, quando praticado, associado a medidas protetivas de urgência. E por fim também será estudado e bastante aprofundado, pois é um crime muito pedido em concurso, a questão do sequestro e cárcere privado, do artigo 148 do Código Penal, né? Não confundir o sequestro e cárcere privado com o delito de extorsão mediante sequestro, que será estudado lá nos crimes contra o patrimônio. E sequestrar alguém é arrebatar-lhe do seu meio de convivência a força, retirando-a à força mediante violência ou grave ameaça.
tá? Sequestrar. E o cárcere privado é restringir a sua liberdade, limitando a sua liberdade até mesmo com um aprisionamento indevido. Aprisionamento em qualquer tipo de prisão, em um quarto, em um hotel, desde que a pessoa não tenha liberdade de ir e vir, pode caracterizar sequestro ou cárcere privado, que estão no mesmo tipo penal. E o tipo diz privar alguém de sua liberdade. Nós estamos estudando os crimes contra a liberdade individual mediante sequestro ou cárcere privado, né? Pena de detenção de 1 a 3 anos. Você pode falar, Adriano, mas a pena aparentemente está muito pequena. Cuidado, não vamos confundir o sequestro e cárcere privado com a extorsão mediante sequestro do artigo 158 do Código Penal, que está lá na frente. Iremos fazer também a comparação. Na extorsão mediante sequestro, a pessoa é sequestrada e o sequestrador exige pagamento como condição ou preço do resgate. É um crime muito grave. Inclusive, a extorsão mediante sequestro com resultado morte é a maior pena do Código Penal, 24 a 30 anos, inclusive sendo crime hediondo. Então está aí definido, estão definidos os tipos penais que serão estudados na aula síncrona. Peço bastante atenção para a análise da doutrina que já foi postada nas referências dentro da plataforma. Peço atenção para a análise do objeto de aprendizagem. Por favor, na parte de prática, onde está uma aba prática jurídica, eu aproveitei essa aba para postar alguns julgados referentes ao assunto e espero que tenhamos uma excelente aula, espero que tenhamos um excelente encontro na nossa quinta aula síncrona, Direito Penal 3 dos crimes em espécie 1. Grande abraço, boa semana para vocês.